O Trichoris trichiura também é um euminto de distribuição cosmopolita, tem uma alta prevalência na população, acompanhando geralmente a distribuição do Ascaris, porque ele precisa das mesmas condições climáticas e ambientais do Ascaris. Então, ele acompanha geralmente o Ascaris lumbricoides. Ele tem um aspecto semelhante a um chicote e, portanto, vocês vão ver figuras aí cuja extremidade anterior é mais delgada e a extremidade posterior mais robusta. Ele provoca um parasitismo com manifestações discretas, dependendo da carga parasitária, a diarreia eventualmente. Agora, em casos de carga parasitária maciça, pode ocorrer um quadro de prolapso retal. Em termos de morfologia, os vermes eles têm então o corpo cilíndrico, a porção anterior do corpo é mais afilada, por isso, lembrando um chicote, eles são parasitas de tamanho pequeno, em torno de 3 a 5 centímetros, sendo o macho menor também que a fêmea e a extremidade posterior também recurvada dorso-ventralmente. Então, aqui vocês veem as figuras do macho e da fêmea e observem a extremidade anterior e afilada e a posterior mais robusta, tanto da fêmea quanto do macho, e do macho a extremidade posterior recurvada fortemente. Aqui também imagens do macho e da fêmea, a cor branco leitosa e o ovo. O ovo ele tem umas características bastante definidas, ele tem em torno de 50 a 20 microns e ele lembra um aspecto de barril ou de bandejinha, com as duas extremidades com massas mucoides transparentes, lembrando a alça de uma bandejinha, cuja constituição é material lipídico. Esse ovo ele tem 3 camadas, interna vitilínica, a camada média quitina e a externa lipídica. Isso confere também a esse ovo uma grande resistência no meio ambiente. Em termos de parasitismo, as manifestações são discretas. Caso infestação grave, aí o quadro de prolapso retal, como já foi dito. Aqui vocês estão vendo mais figuras características desse ovo, com células germinativas no seu interior. O habitat é o intestino grosso e em infecções leves ele vai estar presente no seco e no cólon ascendente e com carga parasitária mais intensa ele pode atingir todo o intestino. A porção anterior vai ficar mergulhada na mucosa intestinal e a porção posterior livre para facilitar a fecundação, reprodução e a oviposição. Então, aqui vocês veem imagens desse parasita mergulhados na mucosa intestinal. O ciclo biológico é monoxênico, então o paciente vai ingerir o ovo com a larva infectante L3. Esse ovo vai eclodir por um dos poros do ovo e se dirigir então ao intestino. E ocorre o desenvolvimento então das larvas, principalmente nas criptas fecais. Essas larvas migram para dentro das células epiteliais, formando túneis na superfície da mucosa, e aí o desenvolvimento nos vermes adultos, com a exposição da parte posterior, então, para fora da mucosa. Pequena quantidade de ovos completa o desenvolvimento desse parasita. Aqui, então, vocês veem mais detalhes do ciclo do tipo monoxênico. O homem infectado elimina esses ovos nas fezes, ocorre o embrionamento desses ovos no meio ambiente, a larva infectante torna-se infectante no interior desse ovo, e o ovo, então, pode ser ingerido através das próprias mãos, da água e alimentos contaminados. Em infecções leves, o paciente pode ser assintomático ou ter uma manifestação clínica bem discreta. No caso de carga parasitária moderada, o paciente vai apresentar dor de cabeça, dor epigástrica, diarreia, náuseas e vômitos.
E a grave é a síndrome disentérica crônica, onde o paciente pode apresentar uma diarreia intermitente, com muco, com sangue, dor abdominal e o quadro de prolapso retal. Alguns sintomas sistêmicos, como vômitos, perda de apetite, anemia, desnutrição e, principalmente em crianças, o retardamento também do desenvolvimento físico e mental. Aqui vocês veem a imagem, então, do prolapso retal, devido ao quadro, então, de tenesmo, ou seja, o paciente vai ter a vontade de defecar, mas com a ausência das fezes, ele força o esfíncter anal e aí ocorre esse quadro de prolapso retal. Então, a patogenia vai depender muito da carga parasitária, da idade, do estado nutricional do hospedeiro e a distribuição desses parasitas no intestino. Geralmente, então, ocorre inflamação da mucosa intestinal, dependendo dessa carga parasitária. Se tiver uma carga menor do que 1.000 ovos por gramas de fezes, infecção moderada, então leves, né? Carga parasitária leve, de 1.000 a quase 10.000 ovos, carga parasitária moderada, e mais de 10.000 ovos são infecções graves. Trichuris trichiura não faz o ciclo de Loss. Então, não existe manifestação sistêmica dessas larvas, elas ficam confinadas no intestino. Nas infecções leves e moderadas, a maioria fica então na região do seco e do cólon ascendente, com uma inflamação localizada. Nas cargas parasitárias mais intensas, ele vai afetar todo o intestino, com sintomas locais e sistêmicos. A inflamação do reto, esses vermes, então, eles induzem esse reflexo da defecação na ausência das fezes e alterações nas terminações nervosas, aumentando o peristaltismo e levando esse quadro, então, do prolapso retal, que é reversível. Em termos de anemia, esse parasita ele tem uma absorção pequena, perda nas fezes, é grande, então, de ferro também, mas a absorção é pequena. O quadro disentérico, a perda da permeabilidade intestinal com a produção de imunoglobulina E e degranulação de mastócitos. Então, o paciente vai apresentar também falta de apetite, disenteria, prejuízo na absorção dos alimentos e, em termos de alteração sistêmica, a anemia e desnutrição. Em termos de exames parasitológicos, o exame de fezes, parasitológico de fezes, o LUTS-HPJ é um exame de rotina que pode ser utilizado e pode ser feito também o CATO-CATS como exame tanto qualitativo quanto quantitativo. Se você quiser observar os vermes adultos, aí poderia ser feito colonoscopia e anoscopia. Tratamento desse parasita ele é menos suscetível devido à localização, que fica mais difícil o acesso do medicamento, mas os benzimidazóis são os mais indicados, como o mebendazol e o albendazol. Também pode ser utilizado dietilcarbazina e ivermectina. Em termos de distribuição, nós temos aí cerca de 1 bilhão de pessoas infectadas. O problema dessa parasitose também está relacionado com más condições de higiene e qualidade de vida. É comum entre as crianças na faixa etária entre 4 a 10 anos e é menos frequente em adultos. A profilaxia está relacionada com as condições de saneamento básico, com a educação sanitária, com a lavagem correta das mãos, principalmente antes de manipular alimentos, o tratamento das pessoas parasitadas, a produção desses alimentos contra vetores, principalmente moscas, e a construção de fossas sépticas.